Eu venho não como uma continuidade, mas sim como ideias novas, uma lógica de gestão diferente, trazendo um pouco de tecnologia, e eu venho acompanhando uma troca na prática, o que eu sempre digo é uma troca nesse momento a gente sai de uma geração, que é do Dr. Aldo Medeiros, que se aproxima de 70, chega uma nova geração se aproximando dos 50 e trazendo novas ideias, trazendo a necessidade de ampliar serviços, de fazer ainda melhor tudo aquilo que já é feito, todo aquele avanço que veio a existir pela advocacia. E quais são estas ideias? O que é que o senhor apresenta de novo para a gestão da OAB? Vamos lá, nós dividimos as nossas propostas em 8 eixos específicos e trazendo dentro desses eixos um dos principais, que é a inovação. Então, como inovar na advocacia? A gente conversava aqui antes falando do mercado, a diferença entre a universidade e o mercado que se aproxima. A advocacia teve que se adaptar nesses últimos anos, principalmente com o advento da pandemia. Hoje a gente tem escritórios que funcionam de maneira virtual, tem escritório que funciona exclusivamente nesse formato, que não tem sede específica. Então, o que é que a gente traz de inovação? O maior uso de tecnologia para o OAB, o maior direcionamento de plataformas, inclusive aplicativo, para que a advocacia possa se comunicar melhor com a OAB, para que a OAB possa ter dados para também se comunicar com os tribunais, direcionar justamente o olhar também para essa negociação nos tribunais. Nós trazemos também como inovação diversos serviços, dentre eles um que a gente tem inclusive falado muito sobre isso agora, um programa que inclua telemedicina, para que o advogado lá do interior, lá de São Miguel, possa ter o contato e não só uma consulta específica, direcionando e aproximando a sua atividade. A gente quer trazer também para a advocacia a lógica de outras áreas. Interessante que o jornalismo esteve perto da advocacia, a lógica de gestão também, a lógica do marketing, a lógica do financeiro, a lógica do comercial. Então são diversos cenários que a gente precisa aproximar a advocacia, não só da OAB, como também no mercado. Então isso seria de uma maneira muito geral. Lógico, dentre os 8 eixos, lembrando, a gente tem prerrogativas como um dos itens principais, afinal, prerrogativas são os princípios que a gente precisa ter para se tornar advogado e para exercer a nossa profissão, acesso à justiça, aproximando do tribunal, possibilitando inclusive a facilitação e evitar alguns problemas que a gente sabe que existe. A gente tem honorários advocatícios, afinal, na nossa área, sem honorários não precisa existir advogado, então a gente precisa fortalecer não só o formato de cobrança, o formato de respeito processualmente falando, o formato de respeito com a sociedade. A gente precisa dotar a sociedade do conhecimento maior para que serve o advogado. A gente tem a jovem advocacia como outro eixo, afinal é difícil começar, é difícil montar um escritório, é difícil realmente ser advogado, então a gente quer literalmente, com cursos primeiros passos na advocacia, pegar na mão daquele advogado que está lá eu diria que a gente pega na mão do estudante ainda na universidade para poder incentivá-lo a ser advogado e na sequência não só incentivá-lo a ser advogado, como também quando ele recebe a carteira, incentivá-lo a advogar. Interiorização é um outro eixo. Perfeito. 46% da advocacia está concentrada no interior. Olha aí, então, quase metade. Quase metade. A gente sabe a importância desse serviço chegar ao interior. Educação continuada, também precisa treinar os advogados mais antigos. Eu que digo que sou jovem há mais tempo, preciso também de treinamento. Então, é um cenário como esse. Inclusão, tá? Inclusão, que é algo que a gente precisa saber e precisa ter em mente, que a advocacia mudou, a sociedade também mudou, então a gente precisa pensar em políticas também assim.